Bom dia a todos e todas. Mais um dia de apresentações aqui do Grupo de Pesquisa Escola Esporte e Cultura, o GPESC, e hoje a gente vai ter a apresentação da Mariana Oliveira Rabelo de Castro, falando sobre intervenção da educação física escolar através de jogos, brincadeiras e inclusão. Eu sou a professora Gabriela Souza e vou fazer a mediação do dia de hoje. Então, ela vai fazer a exposição, né? E vocês podem botando no chat, depois a gente faz umas intervenções aqui, um bate-papo aí sobre essa temática. Já é o segundo momento dessa temática, e depois ainda vai ter uma continuidade, né, de uma forma prática, que a gente vai falar depois aí, que tem outros colegas envolvidos. Então, espero que todos sejam bem-vindos. E, Mariana, agora é contigo. Vamos lá, que hoje o tempo é curto e a gente precisa terminar meio-dia. Vamos lá. Sim. Seja Bom, bem-vindo. no nosso encontro passado, eu utilizei alguns slides e hoje eu vou fazer um resumo, falar brevemente sobre o que eu abordei no nosso encontro passado, até mesmo para quem não pôde vir, ficar a par sobre o assunto. E depois a gente vai abrir para discussões, então quem tiver perguntas, quem quiser falar sobre as suas experiências, as suas dificuldades, os seus acertos, fiquem à vontade para a discussão posterior, tá bom? Bem, então, eu comecei falando sobre o que é inclusão, né, de um modo geral. Então, inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro. E, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com as pessoas diferentes de nós. Então, reparem que eu falei pessoas diferentes, né? Porque, de fato, todos nós somos diferentes, mas a gente tem direitos iguais enquanto cidadãos. Mas, enquanto pessoas, somos pessoas diferentes, tá? Além disso, eu destaquei que inclusão é estar com, né? Então, inclusão é estar no mesmo ambiente, é interagir com a outra pessoa, né? É ter a percepção do outro, né? Estar em companhia do outro, tá bom? E o que é inclusão de pessoas com deficiência, né? Especificamente para pessoas com deficiência. Então, incluir as pessoas com deficiência é olhar para a singularidade dela, né? Olhar para a singularidade do indivíduo, é respeitar as suas diferenças, né? Sem discriminação. Então, é ver a potencialidade do outro e não focar apenas na sua deficiência, na sua limitação. Até porque, como eu disse, todos nós somos diferentes e somos capazes, tá? Mas, ok, né? Eu falei sobre inclusão de modo geral, inclusão de pessoas com deficiência, mas quem são essas pessoas com deficiência? Quem são caracterizadas pessoas com deficiência? Então, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, né, a LBI, também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, tá, essa lei, ela considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Então, eu destaquei que eu até trocaria essa palavra igualdade, né? Igualdade de condições. Por quê? Porque igualdade é você dar às pessoas as mesmas oportunidades. E eu acredito que, no caso das pessoas com deficiência, o ideal seria a palavra equidade. Né? Por quê? Porque equidade é você adaptar as oportunidades, né, de acordo com as necessidades de cada um.
Tá? Então, eu destaquei essa parte que eu trocaria essa palavra, igualdade por equidade, quando a gente fala em pessoas com deficiência, justamente por causa disso. Eu acredito que para você incluir, acolher as pessoas com deficiência, você precisa adaptar as oportunidades, né, de acordo com as necessidades de cada um. Depois, eu falei sobre a nomenclatura, né, que é outra parte que eu acho importante, a gente saber por que, né, que a nomenclatura ela foi se modificando com o tempo, né? E é importante a gente não só saber o que se utiliza, qual é a forma que a gente chama hoje as pessoas com deficiência, mas, para mim, o principal é saber por que isso foi se modificando com o tempo. Né? Por que essa nomenclatura foi se modificando com o tempo? Então, antes se referia às pessoas com deficiência como portadores de necessidades especiais. Né? Hoje em dia, essa nomenclatura ela não é utilizada, porque quando a gente fala em portar, dá a entender que a gente pode, a qualquer momento, deixar de portar a deficiência. A deficiência não é algo que a gente pode ter ou não ter, querer ou não querer, a qualquer momento tirar a deficiência. Tá? Outro termo que não é mais utilizado é especial. Né? Porque esse termo acaba desumanizando a pessoa com deficiência. Quando a gente chama ela de especial, até também algumas pessoas falam, são anjos na Terra. A gente pode utilizar esse termo especial para alguém importante na sua vida, ok, aquela pessoa muito especial para mim, ela é importante para mim, mas não pelo fato dela ter uma deficiência, tá? Outro termo que hoje em dia também não se utiliza mais é deficiente, né? Porque isso acaba caracterizando a pessoa, englobando a pessoa como se ela fosse só deficiente, como se ela fosse a deficiência. Né? E a deficiência, ela é só uma característica da pessoa com deficiência. Ela não simboliza, ela não representa a pessoa com deficiência. Tá? E, por isso, hoje em dia, se usa pessoas com deficiência. Como vocês podem ver, a pessoa vem antes da deficiência. Então, essa maneira de chamar a pessoa com deficiência acaba humanizando ela, reconhecendo ela enquanto pessoa, enquanto indivíduo, faz da deficiência apenas mais uma característica dela. Tá? Depois, eu falei sobre inclusão na educação, de uma maneira internacional, né, geral. Então, eu destaquei 2 declarações que, para mim, é importante nesse ambiente mundial, que é a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990, e a Declaração de Salamanca, de 1994. Né? Porque nas duas, pela primeira vez, falou-se sobre inclusão de pessoas com deficiência, né? Inclusão numa perspectiva inclusiva de educação. Tá? E a inclusão educacional no Brasil? Ela teve início na década de 90, nos anos 90, e eu destaquei 2 leis que, para mim, também são as principais, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015. Tá? As 2 leis, elas asseguram a inclusão dos alunos com deficiência em escolas regulares por meio da oferta de serviços e acessibilidade, que eliminem as barreiras e promovam
a inclusão das pessoas com deficiência. Além disso, elas promovem um programa de formação inicial e continuada dos professores. Então, eu vou destacar agora a palavra acessibilidade. De acordo com o SASAC, 2005, ele destaca 6 tipos de acessibilidade. Que é a acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade arquitetônica está ligada à eliminação de barreiras estruturais, eliminação de barreiras físicas, de estruturas físicas, propondo intervenções como corrimãos, elevadores, rampas, portas amplas, tudo para facilitar o deslocamento das pessoas com deficiência. Tá? Outro tipo de acessibilidade é a acessibilidade comunicacional, que ela está ligada à ausência de barreiras na comunicação interpessoal. Então, utiliza-se a comunicação face a face, a comunicação por meio de língua de sinais, tá? E em relação à parte escrita, usa-se os textos em braille, o uso do computador portátil. Tá? Outro tipo de acessibilidade é a acessibilidade programática. Muitas das vezes, essa acessibilidade ela acaba passando despercebida porque ela está relacionada à legislação, às políticas públicas, à efetivação da legislação. A acessibilidade atitudinal ela é caracterizada pela ausência de preconceitos, de estigmas, de estereótipos, de discriminação. E, para você combater, só você conscientizando as pessoas, de uma maneira geral. A acessibilidade metodológica ela é a ausência de barreiras relacionadas aos métodos e de técnicas, métodos de ensino, técnicas de aprendizagem. Tá? E como a gente pode diminuir, como a gente pode facilitar essa acessibilidade, oferecer essa acessibilidade metodológica? Propondo estratégias e atividades que atendam às necessidades de todos. Olhando para a singularidade do aluno, as características de cada um, as dificuldades, para as limitações de cada um, a partir de novas propostas, de novas... Por exemplo, você ensinou de uma maneira, ou então um determinado tipo de atividade, adaptar, explicar de outra forma, tá bom? Acessibilidade instrumental é a ausência da barreira dos instrumentos de ensino, do material, dos recursos materiais. Então, no nosso caso, como professores de educação física, em relação às pessoas com deficiência, a gente pode, deficiência visual, a gente pode utilizar bolas de guiso, velcros, seguradores para deficiência física, tudo para facilitar a participação das pessoas com deficiência. Então, posteriormente, eu falei sobre a educação inclusiva. Então, como a gente pode ver, a educação inclusiva, ela acolhe todas as pessoas, sem exceção, independente das suas características. Tá? E aqui, no caso, eu estou focando em pessoas com deficiência, mas a gente tem que ter a consciência de que inclusão engloba todas as pessoas. Porque a partir do momento que a gente tem a consciência de que todas as pessoas são diferentes umas das outras, elas vão ter as suas limitações, as suas dificuldades, as suas singularidades. E nós, enquanto professores, temos que ter esse olhar para o aluno, para que inclua a todos, sem exceção. Aí agora eu vou falar um pouco sobre os dados,
em relação ao número de matrículas e percentual de alunos com deficiência nas escolas. Em 2018, o percentual de alunos com deficiência matriculados nas escolas era de 92%, e passou para 94,2% no ano de 2022. A gente pode ver que o número de alunos ingressantes, né, que estão ingressando nas escolas, está aumentando com o passar dos anos. Outra coisa, o número de alunos matriculados aí em relação às etapas de ensino, o número de alunos matriculados no ensino fundamental é o maior, né, em relação ao percentual, é maior. Então, os alunos com deficiência estão concentrados, na sua maior parte, no ensino fundamental, concentrando 65% dessas matrículas, desse total de matrículas. Tá? E quando avaliado o aumento do número de matrículas de 2018 a 2022, a gente percebe que na educação infantil teve um acréscimo de 100%, tá? No número de matrículas desses alunos com deficiência. Então, aumentou mais na educação infantil, aumentou o percentual de matrículas na educação infantil. Mas o que a gente encontra em quantidade de alunos com deficiência é no ensino fundamental. Outro dado é que, com exceção do EJA, as demais etapas da educação básica, elas apresentam mais de 90% dos alunos incluídos em classes comuns no ano de 2022. Então, com exceção do EJA, 90% dos alunos com deficiência estão incluídos nas demais etapas, tá? Então, a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015, ela assegura a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a educação física, enquanto disciplina, né, enquanto componente obrigatório no ambiente escolar, ela não pode ficar indiferente ou neutra diante desse processo, diante desse acolhimento das pessoas com deficiência, visto que a própria lei, né, ela assegura a participação dessas pessoas em jogos, em atividades recreativas, em lazer, e ela ainda coloca, inclusive, no sistema escolar. Então, a educação física, ela acaba sendo também uma disciplina importante, e que, por ela ter um currículo mais flexível, né, por ela abranger o indivíduo de uma forma integral, ela pode ser uma disciplina facilitadora para esse processo inclusivo, para esse acolhimento das pessoas com deficiência, tá? Na minha dissertação, né, de mestrado, eu procurei, meu objetivo foi analisar, identificar como se dava esse processo inclusivo nas escolas do município do Rio de Janeiro. E o que eu vi? Eu acabei encontrando algumas barreiras de acessibilidade. As principais que eu encontrei foi relacionada à acessibilidade metodológica e à acessibilidade arquitetônica e acessibilidade atitudinal. Essas três foram as mais presentes, né? Claro, encontrei as outras, mas essas três eu destaco porque eu encontrei em todas as escolas que eu visitei, né? Inclusive em fala dos professores, em falas de especialistas, né? A falta de uma estrutura física, uma parte arquitetônica, com corrimãos, com rampas adequadas,
a falta de... a discriminação, ainda a falta de interação entre professor e aluno, entre os alunos. A gente também ainda encontra, pelo menos na minha dissertação, eu encontrei nas escolas, nas falas dos professores, nas falas dos especialistas. Isso tudo acaba influenciando na representação social de tantos professores, tantos alunos, e a comunidade escolar inteira acaba tendo da pessoa com deficiência. Uma representação social caracterizada no modelo médico, né? Numa visão em que os alunos com deficiência são incapazes, né? Que os alunos com deficiência têm limitações, eles veem mais o lado biológico, fisiológico da pessoa com deficiência, como se ela fosse apenas a deficiência, como se ela não fosse capaz de executar nada. E esse tipo de olhar, né, essa forma de ver a pessoa com deficiência por meio da discriminação, por achar que ela é incapaz, tem um nome, que é capacitismo. Tá? Então, o capacitismo, ele é a discriminação ou violência praticada contra as pessoas com deficiência. Então, é atitude preconceituosa que hierarquiza as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e a capacidade funcional da pessoa. Tá? Então, por muitas das vezes, as pessoas com deficiência, elas acabam sendo tratadas como incapazes. Então, eu não sei, talvez vocês já possam ter ouvido, não sei se todos têm contato com pessoas com deficiência, ou por algum momento já teve contato com alguma pessoa com deficiência, e possa ter visto isso. Por exemplo, passa uma pessoa com deficiência e fala, nossa, caramba, como ela é capaz até mesmo de sair de casa, ou, nossa, ela está fazendo alguma coisa, caramba, nossa, mesmo com a deficiência, ela consegue fazer isso. Então, isso tudo são falas que, por vezes, muitas pessoas acabam falando, mas acaba passando esse olhar de incapacidade da pessoa com deficiência, como se ela não fosse capaz de fazer coisas simples do dia a dia. Tá? Aí eu até botei no slide da aula anterior, eu botei uma charge, né, que é uma pessoa com cadeirante, né, e ela não, na verdade, ela é tetraplégica, né, ela não tem movimento dos braços, nem pernas, ela está no computador, mexendo no computador com o auxílio da caneta, né, com a boca, todo mundo em volta. Nossa, incrível, parece um milagre, é inacreditável o que eu estou vendo. Aí pensei que ela não seria capaz. E a moça cadeirante fala, gente, um dia eles vão se acostumar que não somos ETs, né? Que não é nada demais isso. Sabe? Não é uma superação, como se ela não fosse capaz de fazer isso. Ok? Bem, partindo disso, agora em relação à nossa prática, né, enquanto professores de educação física. Como eu já disse e repito, que eu acho isso muito importante ser dito, né, é importante a gente perceber o aluno, olhar o aluno, olhar a sua singularidade. Cada aluno é único. Tá? Então, por exemplo, se você tem um aluno com deficiência na sua aula, eu não quero que você, vamos supor, deixa os outros para lá, vou dar atenção só para ele, que eu tenho que olhar ele. Não! Como eu disse, todos precisam ser incluídos. Todos têm as suas singularidades, todos têm as suas limitações. Tá? Então, é importante, nós, enquanto professores, olhar para os alunos e adaptar as atividades
de acordo com as necessidades de cada um. E isso não quer dizer que eu vou passar uma atividade para cada um, não. Eu posso adaptar de uma maneira geral, para que todos consigam realizar a atividade que eu propus, tá? Em relação aos materiais, né, é importante, né, a escola e nós, professores de educação física, né, mas principalmente a escola, até porque, né, a gente não é mágico para sair criando materiais, né? Mas é importante a gente diversificar os tipos de materiais e, infelizmente, como eu disse, nem todas as escolas têm recursos de materiais. No caso, se a gente tiver que adaptar, é o ideal, tá? Então, como? Como a gente pode usar, como a gente pode adaptar esses tipos de materiais? Aí eu coloquei relacionado a cada tipo de deficiência, tá? Então, pessoas com deficiência física. A gente pode usar segurador, o engrossador, não sei se vocês já viram, o engrossador, a gente pode colocar borracha, né, para facilitar essa apreensão do aluno com deficiência física que possa ter alguma dificuldade. Velcro, imã, né, para ajudar na participação desses alunos nas atividades propostas. Em relação às pessoas com deficiência auditiva, usar materiais que explorem as figuras, as imagens, né, gestos, placas, tá, como pare ou vá, atenção. Outra coisa que a gente pode, que é importante a gente sempre estar no campo de visão deles, tá? Para que quando a gente faça algum gesto, algum movimento, qualquer coisa, eles identifiquem o que a gente está querendo, tá? Pessoas com deficiência visual, usar bolas com guizos, né, objetos sonoros, para que eles identifiquem aonde está o objeto, materiais com cores fortes e contrastantes para quem tem baixa visão. Então, por exemplo, eu até nos slides, eu coloquei um fundo preto com as palavras amarelas, com as palavras em branco, para ter esse contraste, para caso alguém tenha baixa visão, conseguir enxergar, conseguir identificar as letras e o que eu quis escrever nos slides. Outra coisa que a gente pode usar para as pessoas com deficiência visual, texturas, relevos. Então, por exemplo, para as crianças pequenas que têm deficiência visual e queiram reconhecer a quadra, fazer até mesmo num papel A4, ou se quiser mais rebuscado numa maquete, usar linha para identificar as laterais da quadra, e eles, com o dedo, vão conseguir se localizar naquele ambiente que ele está. Tá? Pessoas com deficiência intelectual, materiais de fácil manuseio, propostas. Então, você falar de uma maneira clara para que eles entendam. Eu especifiquei por pessoas com deficiência visual, eu separei, mas é importante a gente ter em mente também, não é uma regra, tá? E nem todas as pessoas, como eu disse, assim, no geral, também vai para as pessoas com deficiência. Nem todas as pessoas com deficiência auditiva são iguais, nem todas as pessoas com deficiência física vão ter as mesmas necessidades. Tá? Isso como é que eu posso dizer? Não é uma receita, sabe? Não é um manual que vocês tenham que seguir. É só uma... Estou achando a palavra. É só uma contribuição para que futuramente vocês desenvolvam de acordo com as necessidades, de acordo com os materiais que você tem, de acordo com a criatividade que você tenha. Tá? É só uma contribuição, não é uma regra e nem uma receita de bolo, tá? Até porque
mais uma vez, todos nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, tá? Em relação às atividades, é legal a gente expor vídeos sobre o tema, ou até mesmo chamar alguém que tenha deficiência, algum tipo de deficiência, para falar com seus alunos, para falar as suas experiências. E nada melhor como eles para falar sobre quais são as dificuldades, quais são os êxitos, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é apresentar e discutir sobre a diversidade e as diferenças. Né? Deixar claro para os nossos alunos que nós não somos iguais. Né? E, em relação às atividades práticas, a gente pode propor estafetas, brincadeiras e jogos. E hoje, assim como no nosso encontro passado, eu destaquei os jogos cooperativos. Tá? Os jogos cooperativos, eles surgiram na necessidade de fazer algo que impedisse o crescimento de uma excessiva valorização, né, da competição. É claro, a gente não pode, eu não estou falando isso, vamos abolir a competição. Não é isso. Mas eu acredito que a gente acaba valorizando, né, muito a competição. E os jogos cooperativos vêm de encontro com isso. Tá? Porque, então, cooperar é igual a atuar juntamente com os outros, né, para um mesmo fim. Né? Então, as atividades que privilegiam os aspectos cooperativos, elas são importantes, elas contribuem para um sentimento de pertencimento do grupo. E isso, para as pessoas com deficiência, é importantíssimo, né? Que elas acabam se sentindo excluídas ou a par, né? Não interagindo. Quando você propõe atividades cooperativas e um tem que ajudar o outro, e acaba que um depende da habilidade do outro, isso é importantíssimo para que a criança, para que o estudante acabe se percebendo ali, junto ao grupo, tá? E se sentindo importante junto ao grupo. Então, existem diversos tipos de jogos cooperativos. Aí eu destaquei jogos cooperativos sem perdedores. Então, esses tipos de jogos não tem perdedor. Todas as pessoas elas jogam juntas para superar um desafio em comum. E os jogos cooperativos de resultado coletivo, né, são formados por 2 ou mais equipes que incorporam o conceito de um trabalho coletivo, né, para se chegar a um objetivo ou a um resultado comum ao grupo. Então, a gente pode dividir em diversos grupos, mas o objetivo é um só. Então, vamos supor, se um grupo acabou antes, ele vai lá, ajuda o outro grupo, se acabou, ajuda o outro. Então, todo mundo, apesar de eles estarem divididos em grupos, todos se ajudam para chegar num resultado final. Tá? Tem os jogos de inversão. Esse jogo ele acaba quebrando a frase, né, que a gente acaba sempre ouvindo, né? Quem ganhou? Acaba quebrando essa regra de times fixos. Por quê? Porque a gente acaba mexendo no jogo. Então, um exemplo. Vamos supor, num jogo de futebol, 2 times. O jogador que fez o gol passa para o outro time. Ou então, um jogo de futebol, 2 times. A cada 3 minutos, muda todo o time. Então, consequentemente, muda a pontuação. Não fica um padrão fixo de times. As pessoas elas vão mudando
mudando de time, e com isso não importa quem ganhou ou quem perdeu, tá? Porque, na verdade, elas acabam sendo um time só. Aí, depois, o que eu fiz? Eu acabei discriminando, caracterizando algumas atividades, né? Inclusive, eu até utilizei alguns vídeos para ficar mais claro, né? Então, dei alguns exemplos de atividades cooperativas. Então, uma foi o vôlei sentado infinito, né? Por exemplo, você tem um aluno com deficiência física, vamos supor, um aluno cadeirante. Então, no vôlei sentado infinito, como ele funciona? Todos ficam sentados, inclusive o aluno cadeirante, e o objetivo é não deixar a bola cair no chão. Então, se a bola cair no chão, ninguém conseguiu o objetivo. Tá? O objetivo final é que a bola fique o tempo inteiro no ar. Um outro exemplo foi o bambolê. Ainda posso continuar ainda com as pessoas. Vamos supor, eu tenho um aluno com deficiência. Como é a atividade do bambolê? Eles ficam em roda, de mãos dadas. Você pode fazer uma roda só, ou 2 rodas, ou 3, isso não importa. Tá? Então, eles ficam de mãos dadas. E o objetivo é ir passando o bambolê, só que sem soltar as mãos. Então, eles vão passando, né, pelo bambolê, o bambolê vai passando pela roda toda e eles não podem soltar as mãos. Mas aí, vamos supor, vocês podem perguntar, mas e se tiver um aluno cadeirante? Como é que ele vai passar pelo bambolê sem soltar as mãos? E é aí que eu falo que você pode, verificando a dificuldade do aluno, você pode alterar as regras da atividade. Então, por exemplo, você pode falar assim, olha, gente, o objetivo é ir passando o bambolê, mas pode soltar a mão apenas uma vez, ou então pode soltar a mão apenas 2 vezes, porque aí o aluno que tiver dificuldade, ele vai saber, eu posso soltar a minha mão, vou conseguir passar, e a atividade vai caminhar de acordo com a adaptação que você fez, tá? Então, isso, para vocês verem, essa adaptação acaba servindo para todos que vão apresentar alguma dificuldade em passar o bambolê. Outro exemplo que eu dei foi o escape room. Não sei se vocês já ouviram falar. O escape room, ele é como se fosse um caça ao tesouro. Então, você propõe uma diversidade de enigmas que eles vão ter que resolver. Então, vamos supor, numa aula de educação física, vocês podem pedir, vamos supor, para eles jogarem 5 vezes, acertarem 5 vezes, vamos colocar assim, acertar 5 vezes a cesta, eles conseguiram a dica. Ou chutar para o gol, ou pode fazer vários tipos, uma diversidade de enigmas e charadas para que eles cheguem no objetivo comum. E isso você acaba dando importância, valorizando a habilidade de cada aluno. E com isso faz com que todos acabem participando. Então, um aluno que não é muito da técnica, ele pode participar respondendo alguma pergunta que você faça oralmente. Um aluno que é bom no futebol, consiga acertar a bola no gol. Então, você acaba valorizando a habilidade de cada um e isso faz com que eles acabam se sentindo pertencentes ao grupo, se sentindo importantes naquele momento, naquela atividade, naquela aula. Para fechar,
para concluir, né, é válido ressaltar que a inclusão ela está em processo. Tá? A inclusão ela está em andamento. Tá? Então, por isso que a gente ainda encontra diversas barreiras, né, diversos impasses, porque ela ainda está em evolução. Tá? Então, na verdade, eu estou me referindo aos professores de educação física, mas, na verdade, a inclusão ela não depende só de nós. Né? Como eu disse, a inclusão ela depende de diversos tipos de acessibilidade. Então, a inclusão ela depende de toda a comunidade escolar, tá? A inclusão escolar, no caso, ela depende de toda a comunidade escolar. São os professores, são os diretores, são os alunos, são o atendimento educacional especializado, são as políticas públicas que devem ser eficazes nas escolas. Tá? Então, é fundamental a gente ter que todos e todas tenhamos consciência sobre a diversidade que existe no ambiente escolar, para que, assim, a gente tenha um olhar para a singularidade do indivíduo, respeitando uns aos outros, respeitando as nossas diferenças, sem discriminação, enxergar a potencialidade do outro e não focar na deficiência, né, a fim de auxiliar, nós, enquanto professores, auxiliar no processo de inclusão desses alunos com deficiência. Tá? Mas, mais uma vez, nós não fazemos milagres, né? Nós não fazemos milagres, mas é importante a gente ter essa consciência, né, de uma diversidade dentro do ambiente escolar, de olhar para a singularidade e adaptar de acordo com as necessidades, porque aí, se nós não fizemos, o outro não faz, a gente fazendo a nossa parte é importantíssimo para o caminho, para o andamento da inclusão, que, como eu disse, ela está em processo e vamos caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando, até porque a inclusão é um direito, né? A gente não está fazendo nenhum favor para as pessoas com deficiência. A inclusão educacional é um direito da pessoa com deficiência, tá? Bem, Gabi, é isso. Agora... Beleza. Bom, aqui no chat não teve perguntas, né, até o momento, mas tem várias considerações. Tem pessoas entrando aí. Quem quiser perguntar alguma coisa, ou então falar alguma experiência no ambiente escolar, ou alguma dificuldade, esse é o momento. Eu tenho várias questões aqui, mas eu queria dar prioridade aí à galera que está... Edilberto já abriu o áudio. Está sem áudio, Edilberto, está sem áudio. Não está saindo, Não está saindo o áudio, não. Acho que ele... Será que vai escrever no chat? Não. Agora se vai. Para mim, abriu aqui, pode falar. Não foi, não. Não, para mim ainda não. Você está escutando, Gabi? Não estou, não. Está aparecendo aqui que tem que ativar o áudio. Temos uma pessoa com uma mão levantada. Tem? Não. Temos. Maurício. Enquanto o Edilberto tenta acionar o áudio dele. O Márcio Turini. Márcio Turini. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, Sim. Gabriela. Bom dia, Mariana. Parabéns aí pela apresentação, novamente, né? Recordando a gente.
Bom dia a todos. Eu sou professor lá da FATEC Quintino. A minha pergunta é o seguinte: você falou das atividades cooperativas, muito importantes para as pessoas com deficiência, né? E, de fato, os jogos cooperativos são muito importantes, né? Não só para os alunos com deficiência, mas também para, né, todos, né? Na aula de educação física. Por outro lado, também a gente sabe que a questão da competição ela também não deixa de ser importante dentro do processo de socialização, né, das pessoas, inclusive das pessoas com deficiência. Então, minha pergunta é a respeito disso. A atividade competitiva numa aula de educação física para os alunos, para a inclusão, né, de alunos sem deficiência e alunos com deficiência, é uma questão complicada, mas ela é totalmente abominada ou, na sua visão, ainda assim pode ser utilizada? Quais os principais cuidados que nós deveríamos tomar, né, ao dirigir uma atividade competitiva para a inclusão de alunos com deficiência e sem deficiência? Essa é uma primeira pergunta, depois eu faço outra, depois de outros colegas. Obrigado, Mariana. Parabéns aí. Márcio teve, né, no outro encontro, né, Márcio? Estava presente, eu lembro de você. Então, como eu disse, a gente não tem que abolir as atividades competitivas, né? Elas podem estar presentes, sim. O que eu falo é que elas não têm que ser a prioridade. Elas não têm que tomar como se a educação física fossem só atividades de competição, né? Porque o que a gente acaba vendo nas aulas, na maioria das aulas de educação física, são só atividades competitivas, né? Então, quando eu falo de jogos cooperativos, eu falo mais para que a gente amplie esse olhar para outras atividades além da competição. Porque o que acontece? Quando a gente só foca na competição, se a gente não adaptar, né, foi como eu falei, se a gente não reconhecer e adaptar, propor outras maneiras para que as pessoas que tenham dificuldade consigam realizar essas atividades de competição, a gente acaba excluindo. Tem muito mais chances em atividades competitivas de excluir quem não consegue, de excluir os menos habilidosos, de excluir quem está com dificuldade. E, no caso, a gente não, nas nossas aulas de educação física, a gente não quer, o objetivo não é excluir ninguém, mas, de fato, é importante a gente oferecer atividades competitivas, até porque nós estamos, né, numa sociedade competitiva e é importante os alunos terem a consciência e saber perder e ganhar, saber que um dia eles podem perder e outros dias eles podem ganhar, mas não ficar só nisso, entendeu? Então, quando eu falo de jogos cooperativos, além de facilitar essa inclusão de todos e esse sentimento de pertencimento e de valorização enquanto pessoa, e valorização da pessoa enquanto ali em grupo, eu acho, também perdendo, mas, enfim, eu acho importante a gente trabalhar os jogos cooperativos também, além dos jogos competitivos. Não abolir a prática competitiva de forma alguma, mas ampliar esse olhar nas nossas aulas, entendeu? Para que assim facilite a inclusão e diminua a exclusão, né, excluindo os menos habilidosos. Respondi? Sim. Eu, dentro da prática lá com os alunos autistas, eu também, ouvindo você falar sobre o capacitismo, né? Depois eu fiquei pensando, né, lá nas aulas, que quando os alunos jogavam,
o cuidado que eu também tinha que ter, aí falando do jogo competitivo, né? Por exemplo, um grande jogo, né? Um grande jogo de handball ou de basquete. O aluno, por exemplo, um aluno autista jogando, ele, depois de passar por todos os procedimentos, né, de posição, pequenos jogos, né, usando também o conceito recreativo de jogo, lógico também, ele praticando através de pequenos jogos, facilitando, mas também ser capaz de jogar, sim, jogar dentro do grande jogo, para que ele não se sinta incapaz. Então, eu pensei muito nisso na questão do capacitismo. E aí percebi que, nesse caso aí, é muito importante o professor estar o tempo todo dentro daquela metodologia do método global, né? Onde o professor fica o tempo todo dirigindo o jogo, né? O jogo acontecendo, mas o professor interrompendo na hora que tem que interromper, né? Ajudar, orientar esse aluno com deficiência intelectual no reposicionamento que ele deveria ter ali na quadra, que estava inadequado, né? Até chamar a atenção dele para a maneira de, né? Por exemplo, recepcionar uma bola, né? Para que a bola não tenha uma recepção errada. Então, a gente vai percebendo na prática, né? Também muitas coisas, né? Percebi que dirigir o jogo, né, através do método global o tempo inteiro com um aluno autista poderia ser um facilitador para incluir ele e, ao mesmo tempo, dar a ele uma percepção de capacidade que ele também pode jogar, né, junto com os outros alunos. Eu achei isso aí uma coisa que eu achei legal. Na verdade, o que você acabou de falar, a gente acaba tendo que fazer para qualquer aluno que tem alguma dificuldade, né? A gente deve orientar. Então, é importante a gente estar, né, assim, fez algum jogo, atento a todos, né? Não só. Você, no caso, tinha um aluno com espectro autista, né? Transtorno do espectro autista. Mas vamos supor, se não tivesse ele, a gente, de qualquer maneira, tem que prestar atenção para que, se algum aluno tem alguma dificuldade, orientar ele, falar, vai mais para lá, assim. Então, foi o que eu falei, a gente acaba... eu estou falando de pessoas com deficiência porque eu estou focando num tipo de forma de incluir. Mas, na verdade, a inclusão ela serve para todos. E esse olhar, que é super legal e muito importante, você acabou de falar de olhar e acabar direcionando ele em como fazer determinada coisa, é importante a gente ter, na verdade, a gente acaba tendo para todos, né? Mas é bem importante isso, essa forma que você conduz, porque isso, foi como você falou, de um certo modo, acaba incluindo o aluno que ali, naquele momento, está com alguma dificuldade. Então, a partir do momento que você oferece alguma ajuda, por meio da contribuição, por meio da sua orientação, ele acaba se tranquilizando, se sentindo mais apto, capaz de fazer aquela atividade. Mari, a gente tem... O Marcos levantou a mão, mas eu queria fazer uma intervenção para não perder o fio da meada da pergunta do Márcio. Que, ao mesmo tempo que a gente também está discutindo aqui a forma como a gente fala sobre inclusão, por exemplo, na escola que eu trabalho, é muito complicado receber uma pessoa, por exemplo, um cadeirante, mas nós temos algumas pessoas que já estão começando a se inscrever na escola, mas que não são cadeirantes, né? Então, enfim, vários tipos de comprometimento. Mas, no final das contas, o que eu fico pensando é que a gente já sempre teve no nosso planejamento a educação física adaptada. E diante da quantidade de pessoas que estão começando... Tem gente que fala assim, né? Está aumentando o número de casos disso e daquilo, enquanto, na verdade, as pessoas estão indo mais para a escola, né?
Então, há um tempo atrás, né, eu estou lá há 9 anos, e desde que eu entrei, a gente não tinha recebido, mas a gente tinha no nosso planejamento a educação física adaptada. Minha pergunta, né, para não perder essa lógica, que vocês estão falando no ato de ter um aluno que necessite esse olhar diferenciado. Mas a gente não tinha, e mesmo assim a gente fazia com que os alunos experimentassem. A minha pergunta é, cabe ainda a gente ter no nosso planejamento algo que contemple essa discussão sobre a inclusão, mesmo não tendo ninguém que se enquadre nessas questões, nessas adaptações necessárias ou nesse olhar diferenciado? Você acha que é uma coisa que a gente precisa fazer? As pessoas precisam experimentar o goalball, precisam experimentar um vôlei sentado? Acha que é necessário isso? Ou isso é uma coisa que pode ser falada, é passada? Aí posso fazer um breve comentário aqui, só para que eu não sei se vai muito no caminho do que as pessoas estão querendo ouvir, e dá tempo também do Marcos fazer a questão dele aqui. Foi como eu disse, assim, né, que na verdade acaba sendo um pouco polêmico, mas cada um tem a sua visão, né, sobre isso. Eu acho que isso que você está falando depende da maneira que você vai fazer vai conduzir a sua prática. O simples fato de vamos supor, você chegar lá na quadra com seus alunos, falar assim, gente, olha só, vamos todo mundo botar uma venda, vamos supor, vamos todo mundo botar uma venda, vamos finge que vocês não enxergam, tem deficiência visual, vamos tentar fazer aqui umas atividades. Isso, se você conduzindo a sua aula dessa forma, o que pode acontecer? Esses alunos que estão vendados, eles acabam estereotipando a pessoa com deficiência visual. Eles, por não terem a deficiência visual, eles com certeza, né, muito provavelmente, com certeza não, que a gente não pode afirmar nada, mas muito provavelmente, eles vão ter dificuldade em realizar a atividade, e isso pode fazer com que eles pensem que todas as pessoas com deficiência visual tenham dificuldades, sejam incapazes, assim como eles, naquele momento, de fazer a atividade. Então, se você propor atividade para as pessoas sem deficiência, né, assim, dessa forma, não contextualizando, né, não discutindo sobre o assunto, isso fica muito vago e pode aumentar essa visão, essa representação social, essa maneira de pensar, essa percepção incapaz da pessoa com deficiência. Então, quando me perguntam assim, você acha legal? Eu falo, na verdade, depende. Assim, eu não costumo fazer sem uma contextualização, e mesmo assim eu ainda acho muito... eu ainda acho muito delicado, entendeu? Você tem que saber como trabalhar essa questão. Até porque, na verdade, isso também é muito complicado, porque na nossa graduação, professores de educação física, na nossa grade curricular, a gente acaba não tendo muita discussão sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. A gente acaba tendo um currículo em relação ao esporte, às práticas esportivas e tudo mais, para as pessoas que não têm deficiência. Então, a gente acaba tendo uma carência em relação a isso, a essas discussões. Então, é complicado, assim, a gente tem que ver muito bem, né, como a gente vai abordar essa experiência nas nossas aulas para as pessoas que não têm deficiência. Beleza. Valeu, obrigada. Marcos Mendes. Oi, gente, bom dia para todos. Mariana, esse assunto é um assunto muito legal, eu gosto muito de ouvir, ler, participar sobre esse tema, porque no momento eu estou trabalhando quase que exclusivamente com pessoas
com deficiência e lá no trabalho que a gente faz, nós temos vários diagnósticos, sabe? E ali é legal que dá de usar o lúdico como uma abordagem para eles poderem brincar, ser estimulado e não pular as etapas de desenvolvimento infantil que a gente trabalha lá com eles. E o que eu queria falar com você era expor, né, um caso que aconteceu, que foi, eu acho que o meu primeiro contato com um aluno, e ele é cadeirante, ele tem paralisia cerebral, tem mais de um diagnóstico. E aí, quando eu estava conversando com ele, ele tem uma certa dificuldade de fala, né? A oralidade dele é um pouco comprometida, mas eu tinha comentado, eu falei, e aí, cara, o que você gosta de fazer? Gosta de dominó, gosta de quebra-cabeça, gosta de fazer... Comecei a falar vários jogos que a gente poderia fazer, e ele falou assim, eu gosto de jogar bola. Aí ele falou assim, eu gosto de jogar bola. Aí eu gosto de futebol. Aí ele, cara, ele falando, sim, eu gosto de futebol. E aí, na hora, eu pensei assim, cara, uma pessoa sem... Uma pessoa, né, leiga, um leigo, sem estudo, sem conhecimento, pensa, pô, mas um garoto cadeirante que gosta de futebol, o que será que ele faz para poder jogar o futebol? E aí, na mesma hora, eu falei assim, então vamos lá, vamos pegar a bola, vamos lá pro gol, que tem uma quadra lá. E aí eu entreguei a bola na mão dele, o que ele fez? Ele pegou a bola, colocou a bola assim, entre o cotovelo dele, assim, e ele fez um sistema ali de rotação que ele mesmo tem dele, e ele gira na cadeira e joga a bola tão forte, como se fosse um chute, sabe, com o pé. E todo mundo que assistia aquilo ficava tipo encantado com aquela cena de ver um garoto de 8 anos de idade, cadeirante, com limitações em membros superiores e inferiores, pegando uma bola, travando ela assim no braço, girando e jogando a bola de um jeito que ele fazia gol, sabe? E é maravilhoso ver isso. E lá a gente trabalha tem vários diagnósticos, temos pessoas com processamento sensorial, com uma dificuldade, tiram a roupa, e quando a gente vai para a piscina, a gente faz toda a abordagem dentro da água, que a água por si só já é um grande envelope, e é muito legal de trabalhar as brincadeiras que a gente faz dos jogos no meio aquático, no terrestre, e dá de fazer, cara, dá de fazer uma aula sensacional, dá de fazer muita coisa com esses alunos. E aí, o que eu queria falar com você, Mariana? Hoje, a gente tem informação, a gente tem abordagens, a gente tem estudo, e a gente dá um tratamento nas condições que a gente pode, com o que a gente tem ali, com o que o local permite. Mas como que era, cara, essas crianças, esses alunos, há 20, 30, 50 anos atrás, como que era esse atendimento, né? O quão limitado devia ser a mente das pessoas naquela época, porque eu tenho alguns amigos que eles são autistas. O Vinícius, ele tem 2 graduações. Ele tem 2 graduações e está fazendo uma pós. E aí você pensa, cara, uma pessoa autista, como você falou, né? A gente sempre usa falas capacitistas. Tadinho dele, temos que ter cuidado. Meu Deus, ele tem que ter cuidado para andar de ônibus, para fazer isso. Ele, cara, ele anda de ônibus sozinho. E ele vai para a faculdade, ele está fazendo pós, cara. Cada vez que ele fala, que ele posta alguma coisa que ele está fazendo, os olhos enchem de lágrima, porque a gente vê que limitado não é ele, limitado é a nossa mente de achar tipo, que eles não são capazes. E a Camila é professora de educação física, ela é cadeirante, sabe? Ela tem limitação de locomoção, né, nas pernas. E ela é uma ótima professora, sabe? E era mais para expor essas situações que eu vivi, que eu queria compartilhar com vocês, porque acho pertinente ao tema, e que lá a gente pega o futebol e vai fazer futebol como os cadeirantes. A gente vai fazer vôlei, a gente faz circuito motor, um circuito psicomotor, a gente trabalha todas as habilidades motoras e consegue fazer uma aula incrível. Era isso, gente. Obrigado pela oportunidade.
Nossa, Marcos, você deve ter assim, várias experiências legais, né? Assim, para compartilhar, bem legal. E você falou uma coisa importante, interessante, do fato do aluno, né, que falou, vamos jogar futebol. Porque o que acontece? A gente pensa, futebol, tem que chutar com o pé, basquete, tem que pegar a bola com as mãos e acertar na cesta, porque isso, né, é a forma que a gente aprendeu, né, na graduação, né? Então, vôlei, a manchete tem que ser com os braços. E, no caso das pessoas com deficiência, elas acabam utilizando outras maneiras, né? E nós também, enquanto professores, a gente deixar de lado esse engessamento do padrão motor, da técnica, a gente acaba expandindo esse olhar de inclusão, né? Então, foi legal esse exemplo que você deu desse aluno cadeirante, e você vê, ele não ele é cadeirante, então claro que ele não vai chutar a bola. Então, no caso, ele mesmo arranjou uma maneira de jogar bola. Mas nós, vamos supor, enquanto professores, a gente chegar e falar, joga a bola. Os que puderem chutar, vão chutar. Os que não puderem, vão com a mão. E isso é jogar futebol, isso é jogar bola. Entendeu? Isso é atividade física, né? Agora, falando de como eles eram, né, há anos atrás. Então, assim, antigamente, quando a pessoa nascia com deficiência, ela muitas vezes era vista como um recado do demônio, nem gosto de da coisa do mal. Então, acabavam matando, né? Quantas crianças foram mortas, quantos abortos tiveram pelo fato da pessoa ter deficiência. Aí depois, em relação às escolas, elas não tinham acesso às escolas, elas não eram educadas, elas ficavam presas dentro de casa, porque a própria família, inclusive, ainda hoje, alguns familiares ainda têm esse olhar capacitista, claro, tá? Com a informação, né? Está evoluindo, tanto é que a Gabi mesma falou do crescimento, né, desse número de matrículas, desse ingresso dos alunos com deficiência nas escolas, né? Porque agora as famílias, por meio da informação, eles estão se conscientizando e tendo a noção que é um direito deles, que antes não era. E aí, quando passou a ser um direito deles, eles passaram a frequentar as escolas especiais, né, separados dos demais. Então, eles tinham uma educação, eles viviam só ali entre eles. Então, o mundo que eles conheciam era um mundo só deles, como se não existissem as outras pessoas, como se eles não pudessem interagir, não fossem capazes de interagir com as outras pessoas. E esse movimento de inclusão, de incluir os alunos nas escolas regulares, surgiu justamente por causa disso. Né? Porque, poxa, por que eles têm que ficar em escolas especiais, separados dos demais? Se eles são cidadãos e têm os mesmos direitos que nós. Né? Esse ponto legislativo, né, em relação à lei, aos direitos, todos nós somos iguais. Mas, enquanto indivíduos, somos diferentes. Mas, em relação aos nossos direitos, todos nós somos iguais. Então, por que eles não têm, eles não podem frequentar, não têm os mesmos direitos que nós? E aí, sim, eles, com a legislação, com as mudanças da legislação, com o cumprimento da legislação, eles puderam frequentar as escolas regulares, as classes comuns. Aí terem a mesma educação, uma equidade, né, educacional. Mariana, isso aí que você está falando agora, muito, muito boa você fala agora, que me faz lembrar uma aula de diversidade que a gente tem lá na pós, que a gente fala assim, né, que tem um slogan que fala ser diferente é legal, não tem os slogans que falam assim, ser diferente é legal.
mas a diversidade é diferente. Então, aí as pessoas ficam assim, como assim? Isso é meio confuso, né? Porque todo mundo fala sobre ser diferente, algo que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa legitimar na nossa sociedade, que existe a diferença entre cada sujeito, mas aí quando a gente vai falar sobre diversidade, é quando a gente tiver essa individualidade que você está falando agora, né? Então, as pessoas não conseguem entender isso. Ué, você não quer ser igual? Você não quer ser igual? Então faz igual a mim. Se você não faz igual a mim, eu que estou determinando, né, qual seria a referência a referência do que é ser certo, né? Eu que estou determinando o que é ser certo. Então, eu estou dizendo que a partir da minha visão, e a gente entra toda numa discussão cultural, né? Quando a gente fala sobre você interpretar a cultura do outro a partir da sua própria cultura, né? Então, a gente tem na própria antropologia muitas teorias, né, relacionadas a essa lógica de visão do outro, e quando a gente fala sobre a inclusão é quando a gente mais vê isso, né? São as pessoas que interpretam a realidade do outro a partir da sua própria realidade e são incapazes de reconhecer e interpretar que essas realidades são tão variadas, são tão plurais, são tão coloridas, como quando a gente fala da diversidade. E as pessoas demoram para entender isso. Peraí, existe outra realidade além da forma como você construiu a sua, né? Então, é muito interessante quando a gente para pensar que ser diferente é legal, sim, porque cada um tem a sua subjetividade, né? Mas quando a gente vai falar de diversidade, a gente está falando de outros tipos de interpretação. Eu fiz a pergunta que eu fiz anteriormente, inclusive é nesse caminho, porque eu sei que tive uma crítica muito grande em ter na programação da educação física aulas de adaptada. O nome era esse, aula de educação física adaptada. E não tinha, nem se sabia se teria ou não, né? Então, você falou isso nesses dois momentos. Eu quis resgatar essa fala, porque às vezes os professores eles querem ter um conhecimento, mas eles nem têm realmente a oportunidade de aplicar, como na minha escola, que minha escola não tem como receber uma pessoa cadeirante. A estrutura física da escola, por ser uma fazenda, não permite, né? Muito morro, muita montanha, trilho o tempo inteiro. E a gente recebeu recentemente uma aluna que a escola nem sabia lidar porque ela tinha pânico de animais. Como é que ela vai estudar numa escola que é uma fazenda tem pânico de animais? Não existe CID para isso, né? Então, o aluno, quando chega, tem o CID, né? Que é o grande gargalo a interpretar os CIDs, que já é um problema, né? Então, a gente foi conversando sobre isso, eu falei, cara, mas eu não vejo dessa maneira. Então, as suas falas, né, que são falas muito didáticas, né, elas vão nesse sentido de descortinar realmente e a gente normalizar ter os sujeitos tão diversos. Né, que hoje a gente está falando sobre uma inclusão na perspectiva da perspectiva do capacitismo, né, um preconceito quando fala que as pessoas não estão prontas para receber pessoas que têm algum tipo de comprometimento para fazer a sua aula. Mas existem outros tipos de preconceitos que nós vamos discutir aqui, inclusive em outros momentos, e que vão, às vezes, muitas vezes, no mesmo caminho, né? Falando sobre você reconhecer essa diversidade. Né? Pessoas que também não conseguem fazer sua aula por outras questões, às vezes porque não tiveram experiências motoras. Eu suponho, inclusive, que o pessoal da FATEC passe muito por isso, por receber pessoas do ensino médio, que vêm de um ensino fundamental com uma certa defasagem. Eles recebem estamos falando de outros tipos de comprometimento que muitas vezes não são os comprometimentos físicos ou cognitivos, né? São outros tipos. Quando a gente fala que, se você parar para falar o que existe esse normal, né? Que ainda tem algumas pessoas que falam, né? O normal e o não normal. Quem é esse normal, né? O que é esse normal? Então, acho que você falou muito bem, de uma forma muito didática sobre isso, sobre essa pluralidade, né? De sujeitos. E quando a gente fala que um aluno, ele não é cadeirante, ele não tem nenhum comprometimento cognitivo, mas ele tem uma série de outras dificuldades e que não vai ter uma atenção sobre ele, não vai ter como se ele é um normal, ele deveria estar dando conta de tirar nota boa, ele deveria estar dando conta de fazer o gol, de estar participando do time como todo mundo, se ele tem as duas pernas, ele não é o guerreiro, ele não é o batalhador, o superador, que o grande capacitismo está aí, nossa, que superação a dele, estar vivo, que nem o Marcos falou muito aqui, né? Nossa, que superação a dele está passando por isso, que superação. Todo mundo fica emocionado quando vê essa pessoa entrando numa aula prática de alguma coisa, superando as expectativas de todo mundo e estar ali. E, na verdade, a gente deveria normalizar esse olhar, porque uma pessoa que não está numa cadeira de rodas e não tem comprometimento nenhum, precisa, muitas vezes, de uma atenção diferenciada, porque é a parte daquela deficiência que não é visível, né? Enfim, eu não sei se você quiser fazer algum comentário sobre isso, em que eu tenho dificuldade, sim, de conversar com os meus pares sobre isso, porque as pessoas precisam enquadrar tanto os sujeitos em determinados lugares, precisam enquadrar e botar nas caixinhas, e a gente vê isso em vários aspectos de preconceito na sociedade como um todo,
que elas têm dificuldade de reconhecer essa diversidade, e não a diferença. Não estou falando sobre diferença, estou falando sobre diversidade, que é com relação à cultura, né? Com relação a uma vivência, uma experiência. Se quiser comentar alguma coisa Gabi, sobre é isso. isso mesmo. Gabi, é isso mesmo. Você resumiu muito bem, como sempre, né? Fala muito bem. É isso, entendeu? E isso é muito importante a gente ter consciência disso. A partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente consegue incluir a todos e todas, não só as pessoas com deficiência, entendeu? Outra coisa relacionada à pessoa com deficiência, uma coisa que a gente tem que também tomar um pouco de cuidado em relação aos laudos, né? O laudo, ele não é um determinante, né? A presença do laudo não é um determinante, na minha opinião, tá? Não é um determinante para que você inclua ou não. O laudo ele pode ser um instrumento, uma ferramenta, né? um algo a mais, mas o incluir, muito assim, desse olhar, né? de você ter consciência da diversidade, de você perceber as dificuldades, que muitas vezes, foi como você mesmo falou, não é visível, né? No caso de uma deficiência física, você vê, é ali. E isso também é uma coisa super... a gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente também, a pessoa com deficiência, por ser uma limitação visível, a gente não pode resumir ela àquilo. Então, tem muitas limitações que muitas vezes não são visíveis, e foi como a Debbie falou, acaba passando despercebido, a gente acha que não deve incluir pelo simples fato de a gente não estar vendo a olho nu. Então, por isso que eu falo que é importante perceber, estar atento ao aluno para que a gente consiga incluir a todos, né? Não só as pessoas com deficiência, e por isso que, para mim, em relação a pessoas com deficiência, o laudo é importante para a gente ter, né? É um instrumento a mais, mas não é determinante para a inclusão. A gente deve incluir a todos, atender às necessidades de todos, independente de laudo ou não. Beleza. Edilberto, você conseguiu liberar o seu áudio? Você quer tentar de novo? Ela saiu aí alguma coisa? Agora foi. Oh, Jesus, é horrível ficar sem som. Desculpa. Minha querida, me dá uns exemplos aí para o pessoal do ensino médio, porque eu lido muito com eles. O adolescente ele tem um comportamento bem diferenciado, entendeu? Então, eles já vêm com alguns vícios, já vêm com alguns ranços. Então, eu queria saber aí de você, aí, na sua experiência aí, durante a tua pesquisa, que você disse foi no ensino fundamental, né? Aí eu queria saber no caso do ensino médio. Então, no ensino médio, como eu disse, é até mais fácil, então, vamos supor, vou separar em aulas teóricas e aulas práticas. Então, numa aula teórica, você passar vídeos que falem sobre diversidade e depois tenha uma roda de conversa, assim como a gente está fazendo. Tem uma roda de conversa para discutir, né? Outra coisa que eu também disse que eu acho super legal, chamar as próprias pessoas com deficiência para que elas falem sobre esse tema, né? Assim, nada melhor do que elas para falar sobre esse tema. Então, é legal, assim, vamos supor, fazer a semana da diversidade do ensino médio. Então, vamos ter palestra com pessoas com deficiência, vídeos, filmes. Tá? E na parte prática, o ensino médio está mais voltado para o esporte, né? Para essa prática, mas acaba não tendo muitos jogos, né? São mais esportes. Então, uma forma de você incluir, por meio do esporte, existem os esportes cooperativos, né? E o que é? Nada mais você pode utilizar o futebol, handebol, basquete, vôlei, mas adaptando as regras, com regras mais flexíveis. Não é deixar de ter as regras, mas propor outras regras. Então, foi como eu falei,
Vamos supor, quem faz ponto passa para o outro time, ou antes de fazer o gol tem que passar por todos. É uma forma que todos participem, acabem participando, entendeu? E não fica focado no quem venceu, quem perdeu, porque aí acaba, quando perde, acaba focando, perdeu porque você é ruim, ou você errou naquilo, isso acaba excluindo os menos habilidosos. Então, você utilizando o esporte dessa forma, adaptando as regras dessa forma, então, a cada 2 minutos, dois vai para o lado, dois vai para o outro time, dois vai para o time, dois vai para o outro, misturando, fazendo essa flexibilidade dos times, né? essa transição dos jogadores de um time para o outro, isso facilita, né, a inclusão para que todos acabem jogando e não focando em quem errou o quê, quem perdeu, errou por isso. Show. Porque eu trabalho também com artes marciais, né? Então, essa ferramenta já me facilita bastante. Mas, quando eu te falei, das brincadeiras mesmo, né? Porque o adolescente ele já se acha, ele fica naquela transição, essa brincadeira, isso é coisa de criança. Pô, caraca. Não, é coisa de inclusão, né? Então, ele não entende isso, mas é por isso que eu te perguntei se tem alguma coisa, que eu andei pesquisando também, desde a nossa última aula, né? Eu achei muito bacana você... Quero parabenizar aí a Gabi, também falou tudo que eu tinha vontade de falar. Obrigado, Gabriela, estou te chamando já de Gabi, é o meu jeito mesmo. Mas parabéns, professora. Gabi é ótimo. Show de bola por ter repetido aí, por ter nos esclarecido. Show. Tem que continuar, né? Edilberto, eu queria até complementar um pouco a sua fala aqui, porque eu me vi, né, dessa dificuldade, né? Eu recebi esse ano, o primeiro dia de aula, esse laudo, Mari, você falou dos laudos aí brilhantemente, porque exatamente o que eu tentei discutir lá na escola. Eu falei assim, gente, o laudo ele não é tudo, e nem todo mundo tem laudo. E aí chegou um laudo lá que ninguém entendeu o que era, e ninguém sabia quem era o aluno, porque não tinha começado as aulas ainda. E quando ele chegou era alguma coisa de degeneração óssea, uma coisa assim. Aí todo mundo, o que é isso? O que é isso? Ninguém sabia o que era. Aí, quando o menino chegou na minha aula, ele não chegava a ser amputado, né? Tinha sido exatamente uma coisa congênita, que ele não tinha o braço. E ele chegou na escola sendo chamado de bracinho. Eu falei, meu Deus, meu Deus, eu já fiquei desesperada, bracinho para cá, bracinho para lá. Aí eu virei para ele e falei assim, não, esse é meu apelido desde pequeno, eu adoro esse apelido. Ok, até aí tudo bem. O que vamos fazer? Então, Edilberto, uma coisa que eu aprendi com o bracinho, né, e com a Mariana, principalmente, porque eu leio as coisas que ela escreve e tudo mais, é perguntar o que você quer, o que a gente pode fazer. Vou perguntar para a turma, sabe? E isso a gente vê em vários aspectos de várias aulas, de várias coisas. Né? O que você quer, como que a gente pode fazer, me ajuda a te ajudar. Eu acho que a gente criar esse diálogo com os alunos é também um meio muito, muito interessante, que pelo menos eu tenho descoberto aí, que é quando a gente tira o protagonismo do professor, né? Quando a gente passa para esse diálogo, né, entre todo mundo e a gente descobrir o que podemos fazer juntos. Estamos chegando ao fim do encontro de hoje. Até porque melhora a aderência do aluno às nossas aulas, né? Exatamente. É uma dificuldade isso aí que eu vejo aí as colegas aí reclamando que pode, gente. Exatamente. É por aí o caminho. Obrigado, Gabi. Obrigada a você pelas intervenções. Temos aqui o Marcos Miranda, acabou de abrir a câmera para fazer a sua participação especial, para falar da parte prática, né, Marcos? Você quer falar sobre a parte prática que a gente vai ter? Eu não estava esperando participar, não, mas já que você passou a bola, eu não deixo ela cair. Não. Sim, temos que, primeiro, agradecer aí aos colegas presentes, tá? Que, mais uma vez, estão aí apoiando, incentivando o nosso projeto. E tenho que lembrar mesmo que na próxima atividade, dia 26 de junho, não é isso? É uma atividade prática, nós vamos fazer lá no ISERG, tá? No mesmo horário que nós estamos fazendo. Vai ser uma intervenção com os próprios alunos, né?
da escola, do Instituto. Então, já estão todos convidados e agendarem aí nos seus horários. É sobre a palestra, era da minha responsabilidade, mas combinei com a Mariana, nós vamos compartilhar esse desafio, né, de colocar os jogos cooperativos na perspectiva da inclusão. Então, é isso. Agradeço a todos mais uma vez e peço que continuem, mantenham-se presentes aí, que esse debate, para mim, é enriquecedor. Acho que a gente remexe a cabeça. Muito obrigado, Mariana, por seu trabalho, pela sua dedicação aí em fazer uma boa apresentação anterior e agora da discussão. A Gabriela também. Eu estou tentando compartilhar com vocês aqui, tentando compartilhar com vocês também o certificado da Mariana, né? Temos um certificado. Gabi, eu também quero agradecer a presença de todos. Vi que, assim como o Márcio e o Gilberto, outros também estavam presentes na outra roda de conversa. Gente, obrigada. Espero ter respondido a todos, esclarecido. Né? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Gabi, Marcos, a todos. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui, ver se vai. Agora foi, Mari? Foi, Gabi. Olha, uau, arrasou. Agora foi. Então, Mari, obrigada pela sua participação hoje aqui. Deixa eu voltar para cá. E, gente, consigo interromper o compartilhamento. Ih, não veio. Está saindo? Não está saindo. Não, ainda está compartilhado. Não estou conseguindo tirar. Vai deixar, Gabi. Vamos deixando. Queria agradecer a participação de todo mundo aí. Estamos encerrando, então, o encontro de hoje. Eu realmente não estou conseguindo sair mais daqui. Deixa eu ver aqui se entra. Bom, chegamos ao fim, então, vou parar aqui a gravação e nos vemos, então, no próximo encontro presencial, né, nesse encontro da parte prática que o Marcos acabou de mencionar. Beleza? Beleza. Um abraço. Tchau, obrigada. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.